Do alto cargo. Homens em altos cargos são 3 vezes servos, criados do soberano ou Estado, criados de fama e criados de negócios. Não têm eles liberdade nem para suas esposas, nem nas suas ações, nem sobre seu tempo. É desejo estranho buscar poder e perder liberdade, ou buscar poder sobre outros e perder poder sobre si. A ascensão ao cargo é laboriosa, e por esforços os homens vêm a maiores esforços ainda, e às vezes com baixeza. Por indignidades os homens chegam a dignidades. A posição é escorregadia, e o retrocesso é uma queda, ou pelo menos um eclipse, que é coisa melancólica. Quando o homem sente que não é o que foi, ele não tem razão para viver por muito mais tempo. Não, os homens não se aposentam quando querem, nem quando há razão, mas permanecem impacientes com a inatividade. Até mesmo quando a idade e saúde requerem a sombra. Entretanto, assim são os velhos que ainda sentam à porta da rua para oferecer a idade ao desprezo. Certamente grandes pessoas precisaram ouvir as opiniões de outros homens para se sentirem felizes. Julgam-se pelo próprio sentimento. Não o acham. Mas se eles pensam no íntimo o que outros homens pensam deles, e se outros homens se apresentam como são, então ficam contentes, por assim dizer, por procuração, quando talvez intimamente achem o contrário, porque eles são os primeiros a achar seus próprios pesares. Entretanto, são os últimos a achar suas próprias faltas. Certamente, homens de grande fortuna são estranhos a si próprios, e enquanto estiverem distraídos pelas charadas de negócios, não têm tempo para cuidar de sua saúde, seja de corpo ou de mente. É um destino triste para um homem morrer bem conhecido por todo o mundo e desconhecido assim. Em seu lugar há a escolha de fazer o bem ou o mal, sendo a última uma maldição. Para o mal, a melhor condição é não o querer. Para o bem, não o poder. Mas poder para fazer bem é o verdadeiro e justo fim a aspirar. Pois pensamentos bons, ainda que Deus os aceite, aos outros homens adiantam, tanto quanto pequenos, sonhos bons, a menos que postos em prática. E isso não se faz sem poder e posição, como base e plataforma. Mérito e trabalhos bons são o fim da ação do homem, e a consciência do mesmo é seu repouso. Pois se um homem pode ser ator do teatro de Deus, ele será igualmente agente do resto de Deus. E Deus virou para ver os trabalhos que suas mãos tinham feito, e viu que tudo era muito bom. E então descansou no sábado. No desempenho de cargo há e se inspirar nos melhores exemplos. Para a imitação há um mundo de preceitos. E depois de algum tempo, haverá diante de si o próprio exemplo. E examine-se estritamente se fez o melhor desde o princípio. Também não negligencie os exemplos dos mal-sucedidos no mesmo cargo. Não para sobrecarregar sua memória, mas para saber o que evitar. Reforme, então, sem bravata ou escândalo, a propósito de pessoas e tempos anteriores.
mas ainda se ponha a criar precedentes bons para seus sucessores. Considere as coisas aos primeiros tempos da instituição e observe como degeneraram, mas busque conselho sobre ambas as situações, do tempo antigo, no que é melhor, e do tempo posterior, o qual é mais apropriado. Busque tornar seu caminho regular, para que os homens saibam o que esperar, mas também não seja categórico e peremptório, e explique-se bem quando se afastar de sua regra. Preserve os direitos do cargo, mas não levante questões de jurisdição. E muito exerça seu direito em silêncio e de fato, do que dar voz a isto com reivindicações e desafios. Preserve os direitos de subordinados igualmente. E pense que há mais honra em dirigir como chefe do que se ocupar com tudo. Abrace e solicite ajuda e conselho que cabem à execução do mandato. E não espante como intrigantes os que lhe trazem informações, mas concorde com eles em boa parte. Os vícios de autoridade são principalmente 4: demoras, corrupção, aspereza e tibieza. Para demoras, dê acesso fácil. Mantenha prazos designados. Leve a cabo o que está em mão. E não trate de negócios, senão por necessidade. Para a corrupção, não só amarre suas próprias mãos ou as mãos de subordinados, mas amarre as mãos também dos corruptores, pois integridade violada é uma coisa, mas integridade professada e com detestação manifestada de suborno é outra. E isso não só evita a falta, mas a suspeita. Quem é achado volúvel e muda sem causa aparente, incorre em suspeita de corrupção. Então, sempre que sua opinião muda de rumo, professe claramente e o declare junto com as razões que o levaram a mudar, e não pense em ocultá-las. Um subordinado ou um favorito, se parecer apaniguado, sem nenhuma outra causa aparente de estima, é pensado comumente como um agente de corrupção. A aspereza é uma causa desnecessária de descontentamento. A severidade cria temor, mas a aspereza o ódio. Até as reprovações pela autoridade devem ser graves, e não escarnecedoras. Quanto à tibieza, é pior que o suborno, porque subornos vêm de vez em quando, mas se importunidade ou reverência indevida conduzem um homem, ele nunca as dispensará. Como se disse de Salomão, o que se curva não é bom, porque tal homem transgredirá por um pedaço de pão. Antigamente era falado que O cargo revela o homem. e revela alguns para o melhor e alguns para o pior. Um homem que todos pensavam apto para império, se não tivesse sido imperador. Disse Tácito de Galba. Mas de Vespasiano ele diz: Foi o único imperador que o poder mudou para melhor. porque para um teve o significado de aptidão, e para o outro de modos e afeição. É sinal seguro de um espírito merecedor e generoso, o que for melhorado pela honra, pois honra é, ou deveria ser, o lugar da virtude. E como na natureza as coisas movem violentamente de lugar e calmamente no seu lugar, a virtude está na ambição violenta e na autoridade sólida e calma. Toda a escalada a alto cargo se faz por degraus sinuosos. E se há facções, é bom apoiar-se na subida e equilibrar-se
quando estiver colocado. Trate a memória de seu antecessor de modo razoável e tenro, pois, se não o fizer, é uma dívida que seguramente será paga na saída. Se tiver colegas, respeite-os e chame-os quando eles não o procuram, ao invés de evitá-los quando tem razão para serem chamados. Não seja muito sensível ou consciente do cargo em conservação e respostas privadas às solicitadas, mas que seja dito: Quando exerce o cargo, é outro homem.